mas os problemas espirituais, os demônios, é somente com o Senhor, Pai. Por isso clamamos, Pai, envia anjo ao redor de nós, guarda nós dos demônios, liberta nós das coisas erradas, das coisas contrárias, das coisas do inferno, Pai, e nos dá a vitória, Pai, através do Teu Espírito Santo. E também oração em favor do trabalho de evangelísticos, Pai, em favor dos irmãos parados na fé. Pai amado, abençoa os trabalhos, Pai, seja onde for, nos salões, nas ruas, Pai. Abençoa a distribuição de panfleto, Pai. Traga as pessoas para o Teu Evangelho, Pai. Traga as pessoas para a Tua palavra, Pai. E também aquece o coração, Pai, daqueles que estão parados na fé. Pai, volta a dar a alegria da salvação, como o pastor pregou naquele dia, como Davi estava ali, Pai, ele não tinha perdido sua salvação, mas estava parado, estacionado, sem alegria, por causa de seu pecado, Pai, e ele teve, Pai, uma resposta do Senhor, ele teve a alegria devolvida ao seu coração, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos do Teu Espírito Santo, Pai. Faça assim também com esses irmãos, acenda novamente, Pai, a labareda neles, a candeia, e não deixa faltar o azeite, Pai, na lâmpada deles, para que eles possam ter forças de continuar sua caminhada até o dia do arrebatamento. E também por nós agora que estamos aqui, tenha misericórdia de nós também, Pai, e fala aos nossos corações pela Tua palavra, e enquanto o Teu Evangelho estiver sendo pregado, que as línguas de fogo se repartam sobre os Teus filhos, que dê visões, que dê sonhos, que dê dom de língua, cura, libertação, Pai, restauração e selo do Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Pai amado, fala conosco agora, Pai, unge o Teu pregador e fala aos nossos corações, Pai, que nós possamos sair daqui dizendo uns aos outros, ardei os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido da Tua igreja, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos cantar Sublime Graça do Senhor. Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido em mim achou. Senhor nosso Deus, Pai de amor e graça e misericórdia, Pai, gratos a Ti nesta noite por esta oportunidade, Pai, que o Senhor ainda abre as portas para que possamos adentrar, cantar louvores e exaltar o Teu nome na beleza da Tua santidade, Pai. Obrigado por cada irmão que veio, irmã, Senhor, hoje neste dia, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo e também o dia do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Aqui estamos, Pai, para reverenciarmos o Senhor, com nossos corações voltados para Ti, e pedir do Senhor o perdão de nossos erros e falha. Pai, já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da Tua palavra, Pai. Mais uma vez, venha falar conosco, Senhor. Venha tirar todo empecilho do nosso caminho. Venha derramar unção no coração e na mente de cada irmão que chegou aqui, Pai. Venha converter almas, curar enfermos, libertar oprimidos, Senhor eterno. E aqui estamos, Pai, para mais uma porção da Tua palavra. Tome o indigno pregador nesta noite e fala conosco pela Tua palavra, porque cada domingo, Pai, temos novidade aqui da Tua palavra. E assim entregamos em Tuas santas mãos, no nome sagrado e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, amém? Estamos alegres, amados? Podemos assentar por um momentinho, amados? Deus tem dado para nós a graça de estarmos mais uma vez aqui no tabernáculo. Sabemos que nós estamos aí, irmão, na esperança
do arrebatamento. Sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima, né, irmãos? E vocês viram aqui os irmãos Tarcísio orando pelos irmãos parados. Tem muito irmão parado na fé, irmão. Fracos, né? E quando Cristo vier, não quer encontrar ninguém parado, fraco, né? Todos têm que estar ligados, fortalecidos. E hoje, irmão, nós vamos falar sobre um assunto da pedra. Amém? Eu trouxe aqui várias pedras aqui, que depois, se os irmãos quiserem, pode levar uma para casa, não tem problema. Eu gosto de pedras, eu particularmente. Eu tenho 2 árvores em casa, árvore feita de pedra, feito pelo irmão Cristiano lá de Cidrolândia. Ele faz árvore, folhas, caule, tudo de pedra. Muito trabalho artesanal. Eu tenho 2 lá, uma para representar a árvore da vida e outra para representar Cristo. Amém? Que as 2 é Ele mesmo. Muito bem. Então, amados, Deus abençoe o irmão Luiz, está conosco hoje, né? Foi de 5 anos, né, irmão Luiz? Desde coronavírus, lá daquele tempo que ele não pôde vir na igreja, hoje ele... Deus abençoe o irmão Luiz, sinta na casa do Pai Celestial. Os demais é tudo de casa mesmo, né, irmãos? Então, eu só tenho que agradecer, irmãos, tá? Esse ano, 2026, como eu disse, tem sido um ano, não digo ruim, não. Para nós tem sido bom. Amém? E vai ser melhor ainda. Agora, para o mundo lá é problema, né, irmão? O mundo é problema. Então, nós vamos ficar de pé novamente para nós reverenciarmos a leitura das Escrituras. E nós vamos abrir primeiro em São Lucas. São Lucas 24. Verso 1, 24, verso 1. A Escritura diz assim, amados: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém? Agora vamos para Pedro. Primeira carta de Pedro, irmãos. Lá na frente. Capítulo 2. 2, versículo 6. Diz assim, 2 de primeira carta de Pedro, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa.
quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção, a leitura da palavra, podeis assentar. Amados, podem ver que nós lemos essas escrituras, né? Uma da pedra que foi colocada na porta do sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo, selado com selo romano, né? Para que ninguém rompesse o selo, revolvesse a pedra e tirasse o corpo de Jesus de lá. A média de 100 soldados ali, né? Guardando a entrada do sepulcro. Mas sabemos que pelas escrituras um anjo vindo de Deus revolveu a pedra. Amém? Tá? Não para desprender Jesus Cristo, né? Porque Jesus, quando ressuscitou, Jesus Cristo não precisava de revolver a pedra para ele. Ele poderia atravessar a parede da rocha, porque ele já estava no corpo glorificado. Poderia atravessar paredes. A rocha a pedra foi revolvida, irmão, para facilitar e mostrar aos apóstolos que Cristo ressuscitou. Aquilo foi por causa dos homens, não por causa de Deus. Facilitando assim a entrada. Pode ver que Pedro chegou lá e entrou. João chegou primeiro, mas Pedro chegou depois e entrou, né? Que era mais corajoso, entrou para ver e viu que só estavam os lenços em cima da mesa de pedra, né? Então, de antemão, eu quero dizer aqui, irmão, essa palavra, porque todos nós, né, cremos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é de grande valia para nós, não é isso, irmão? Então, aquelas mulheres estavam preocupadas quando estavam indo, Senhor, como vamos fazer para nós ungir o corpo de Jesus, né? Levar umas flores, levar umas aromas, uns ungüentos. Quem vai revolver a pedra para nós? Ela nem sonhava que estava com selo romano, irmãos. Né? E chegando lá, a pedra já estava revolvida. Né? Então, nesta noite, para nós que estamos aqui, irmão, você pode ver que Deus é um Deus de variedades. Amém? Deus tem a sua maneira de trabalhar. E muitas vezes nós ficamos preocupados, né, irmãos? Como que vai resolver essa questão? Como que vai solucionar essa causa, né? Como que esse problema meu da minha vida vai ser resolvido? Todos nós parece que tem uma pedra no caminho, não é, irmãos? Mas sempre tem um anjo para ir lá e revolver a pedra. Amém? Sempre Deus tem uma maneira de te libertar, fazendo com que o caminho fique livre para você. Então, nesta noite, irmão, tá? Se você está passando por uma luta, dificuldade, um problema, não se preocupe por essa palavra de hoje. Deus está revolvendo a pedra do seu caminho. Amém? Porque Ele mesmo é a pedra. Amém? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tá? Você pode ver que do Gênesis até o Apocalipse fala sobre pedra, rocha e seixo. Tá? Que tudo é a mesma coisa. Tá? Então, nesta noite, se tem algum problema, alguma dificuldade, você não está dando conta, por essa palavra, descansa, amém? Porque o anjo do Senhor vai tirar esse empecilho do seu caminho e vai lhe conceder a vitória, amém? Então, nesta noite, irmão, eu queria transmitir isso aqui para a igreja, tá? Então, pedra representa Cristo e representa também seus filhos. Nós todos estamos representados na pedra também. E também chamaram a pedra foi revolvida do sepulcro. Por quê? Porque Deus, Ele faz o que lhe apraz, irmão. Tudo está
na vontade perfeita de Deus, tá certo? Todos nós estamos representados em pedra, em rocha, tá? A igreja em si, ela é uma rocha, a rocha das eras da igreja, tá? E nós somos uma pedrinha. Por isso que quando Cristo falou, quem vocês dizem ser o Filho do Homem, né? Ah, Senhor, uns falam que o Senhor é um profeta, outros falam que o Senhor é Jeremias ou Elias. Tudo bem, o pessoal fala disso, mas e vocês que dizem ser o Filho do Homem? Aí você vê Pedro levantando e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, a palavra o Cristo significa o ungido de Deus. E o ungido de Deus é o próprio Deus. Amém? Aí Cristo vem e fala, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai Celestial que te revelou estas coisas. Porque tu és pedra. Amém? Tu és pedra, pedrinha pequena. E sobre esta pedra, outra coisa, né, irmão? Edificarei a minha igreja. Então veja, irmãos. Pedro, tu és pedra. Amém? E sobre isso que levou Pedro a entender, compreender que Jesus Cristo era o Messias, é chamado também de pedra. Amém? Pedra de revelação. Tá, irmãos? A igreja não está edificada sobre o homem Pedro. E muito menos edificada sobre a pessoa de Jesus. A igreja está edificada sobre aquilo que levou Pedro a entender que Jesus é o Cristo. Aquele entendimento é chamado de pedra. Por isso que lá em Apocalipse 2, ele diz, ao que vencer, eu lhe darei uma pedra branca. Amém? Eu já ganhei a minha. Você já ganhou a sua pedra branca. Amém? Só falta Deus revelar nela, para nós, o novo nome nosso. Por que que nós já ganhamos? Porque a pedra branca, irmão, é a revelação. Eu creio que vocês foram revelados. Amém? Eu creio que o irmão foi revelado. A irmã foi revelada. Porque se você não foi revelado, desculpe, irmão, você não permanece. A água do mar, a palavra é como as águas do mar, ela agita. Amém? E aí, se você não permanece, não é revelado, o mar te joga para a praia. A palavra te reprova. Não tem para onde fugir, irmãos. Quem trabalha no ministério é o Espírito Santo. Agora, o que você faz para fazer? Você tem que buscar essa revelação, se não é, alcançar esse poder para ele lhe dar a pedra da revelação. Amém? Que é espiritual. Estou falando de uma pedra física que é apenas para você me entender. Tá? Por quê? Porque eu gosto de simbolismo. Eu gosto. Como também os profetas gostavam de simbolismo, e vou mostrar aqui na Bíblia. Pastor, está falando de pedra? É isso mesmo. Tá? Então, amados, veja, vamos seguir um pouquinho mais. Em Josué 4:7, eles tiraram pedras de dentro do Jordão. Amém? Eu não vou ler, mas vocês sabem, você pode ler lá em 2 de Josué. Quando Josué atravessou o Jordão com o povo de Israel, que estava 40 anos no deserto, né? Em círculo, até os últimos incrédulos morrerem, porque foram crentes fronteiriços. Então Josué veio com aquela congregaçãozinha nova que nasceram no deserto, está entendendo, irmão? Os filhos dos que morreram, os filhos dos pais e das mães que morreram no deserto. Josué veio com aquela nova geração. Aí o que ele fez? Apregoou jejum de 3 dias, se prepararam para entrar no Jordão. Ele não colocou a banda de música na frente, né, os trombeteiros não, né, porque no tempo de Moisés, eram as trombetas que iam tocando e atrás vinha a arca, os levitas trazendo a arca. Josué fez o seguinte, colocou as trombetas, os músicos atrás e colocou a arca na frente. Amém?
Quer dizer, nós sempre temos que colocar a palavra na frente. A arca representa a palavra. E aí, diz a Bíblia, que quando eles colocaram o pé no Jordão, o Jordão abriu. Abriu, Deus parou o Jordão quilômetros. Porque se Deus estancasse o Jordão ali, a água ia acumular, porque era muita gente para atravessar, irmão. Ia virar um mundo velho de água ali, né? Deus parou quilômetros o rio. Quem faz isso? Só Deus, né? Ele abriu o Mar Vermelho, ele parou o rio. E aí? Aí eles passaram em seco. E na hora que estavam passando, o Josué, que é um homem espiritual, falou: pessoal, vamos, cada tribo, vamos recolher de dentro do Jordão uma pedra. Cada tribo pega uma pedra de dentro do Jordão. E cada um pegou pedra grande, mas isso aqui pequenininha, né? Pegaram rocha grande, pedrona grande. E assim cada tribo levou uma pedra e colocaram num certo lugar. Tá? 12 pedras juntadas. Para quê? Para servir de memorial. Para os pais contar para os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Olha, tá vendo essas pedras? Essas pedras, quando Deus, aí começava a pregar a palavra, né, irmão? Quando Deus abriu o Jordão para nós passar, filho, né? Então nós passamos no Jordão a seco. Essas pedras foram tiradas de dentro do Jordão. Então aquelas pedras, irmão, serviu de um memorial. Amém? Para os filhos de Israel. Até hoje está lá essas pedras. Até hoje. Tá? Então, o profeta irmão Branham pregou a mensagem memorial testado pelo tempo. Né, irmão? Que você deve deixar um memorial para o seu filho. Um memorial para a sua filha. Né? E esse memorial, ele fala, não é um carro zero, não é uma fazenda, não é uma casa, que você vai acabar. Não tem memorial melhor para você deixar para o seu filho, a não ser a palavra de Deus. Amém? Porque é a maior riqueza, o maior memorial é você deixar para o seu filho, para quem for, né? A palavra de Deus para ele entender a palavra, você mostrar a palavra para o seu filho, você chegar ao momento do seu filho ser convertido pela palavra, isso nunca sairá da mente dele, e ele vai converter os filhos dele também, amém? É o melhor memorial, é a palavra de Deus, amém? Representado naquelas 12 pedras. Então, amados, veja, Josué 24, pedra do testemunho, lembra a lei. 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Entre Mispá e Sem, Deus derrotou os filisteus. Estava tendo uma grande guerra entre Israel e os filisteus, nos dias do profeta Samuel. E o que eles fizeram? Samuel ali orou e pediu: Senhor, dá vitória para nós. Ajuda nós, Senhor, que essa batalha seja ganha. E o que Deus fez? Deu a vitória para Israel. Amém? Se você está numa luta hoje, irmão, se você, irmão, está numa luta contra o seu inimigo, contra o filisteu desse dia, pode ter certeza que Deus vai te dar a pedra de Ebenezer. A pedra de Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor vai continuar te ajudando, porque Ele lhe dará a pedra do vencedor, meu irmão. Aleluia! Samuel colocou ali aquela pedra e falou: essa é a pedra de Ebenezer, está marcado aqui. Deus nos deu a vitória. E nós não continuamos na mesma guerra hoje, irmão? Nós continuamos na mesma batalha contra o mundo? O mundo é os filisteus. Saduceus, filisteus, Jebuseu, está tudo aí. Os amonitas, os amalequitas, continua, irmão. Mas nós temos a pedra de Ebenezer, que é Cristo. Está representada numa pedra. Amém? Se você tem essa pedra de Ebenezer, você vence todas as guerras. Você tem um vencedor. Você tem um campeão. Amém? Você tem um que luta por você. Chama Espírito
Espírito Santo. Ele nunca perde uma batalha. Ele nunca perde uma guerra. Você pode ver que Davi derrotou o gigante com a pedra. Amém? Então nesta noite, irmão e irmã, se você está enfrentando luta, se está difícil para caminhar, se você está enfrentando muitos problemas na caminhada, é normal acontecer isso. O segredo é não desistir da palavra, o segredo é não desistir de Deus, é continuar lutando, continuar batalhando, porque Deus é contigo, amém? Deus lhe dá nesta noite a pedra de Ebenezer, para você derrotar o seu inimigo. Às vezes o inimigo é você mesmo, que o maior inimigo que eu tenho chama Domício Basto. Eu tenho que vencer ele todo dia, porque senão ele não ora, ele não lê, ele não adora a Deus. Eu tenho que fazer ele adorar. O meu espírito que está dentro de mim tem que fazer essa carne subjugar. Eu tenho que vencer esse inimigo. Profeta filho, o maior inimigo que você tem é você mesmo. Ele não deixa você ler a Bíblia, orar. Ele não deixa você se humilhar. Ele não deixa você adorar a Deus. Quem? Essa sua carne. E fora os inimigos de fora, né, irmão? Então nesta noite, aqui está a pedra de Ebenezer. Qual que Ebenezer, a palavra aramaica, hebraica, significa até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, até hoje, até agora, esse momento, o Senhor nos ajudou. E daqui para frente, vai depender de nós. Vai depender de você para Ele te ajudar. Se você falar, não, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu não te abandono. Senhor, eu quero guardar a tua palavra. Senhor, eu quero te servir. Aí Ele não vai te abandonar. Mas se nesse momento você virar as costas para Ele, não adorar, voltar para o mundo, voltar para o pecado, terminou aqui, irmãos. Deus nos ajuda. Deus é tudo para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Amém? Vamos continuar. Samuel, Daniel 2,35. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. O rei Nabucodonosor teve um sonho com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e pernas de ferro com os dedos de barro. Chamou Daniel para interpretar o sonho. Ainda que ele não lembrava do sonho, Daniel foi, orou a Deus, e Deus deu o sonho para Daniel e deu ainda a interpretação. Veja que homem precioso, né, irmão, Daniel? E aí ele falou, olha, rei, o cabeça de ouro é o Senhor, é Babilônia. Depois do Senhor virá um outro reino que está representado no peito de prata. Esse reino será os Medos Persa, que virão, vai lutar contra o Senhor e vai vencer, vai superar, vai tomar conta da Babilônia. Depois de algum tempo virá o terceiro reino, que é o cintura de bronze. Esse é os gregos. Foi quando Alexandre o Grande entrou também na Babilônia e dominou os Medos Persa. É um reino tomando o outro, né, irmão? E os pernas de ferro com os dedos de barro é Roma. Esse é o pior dos reinos, porque o ferro esmiuça tudo que toca. Esse é o Império Romano. Virão e derrotarão os gregos. Está aí na história, irmão. Até nos filmes aí. Tá? Daniel interpretou para ele o sonho. Os dedos os dedos de barro, representa que Roma terá 10 reinos que está ligado com ela, mas é de barro, é frágil, está cumprindo hoje, que é a chamada Comunidade Econômica Europeia. Você lembra que a Comunidade Econômica Europeia, né, é formada por 10 países cabeça, que representam os 10 dedos da estátua,
que dá poder para Roma, que é a igreja romana. Tá? Esses 10 países fortalecem Roma hoje. Está entendendo, irmãos? E esses 10 países têm o dinheiro chamado euro. Tá? Para competir com o dólar da outra besta, né? Porque os Estados Unidos é outra Babilônia também. Só que enquanto essa estátua estava esplendorosa, toda bonitona, né, irmão? Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, brilhando, partiu do céu uma pedra sem mãos e chocou na estátua e fez a estátua virar pó. Irmão. Explosão atômica. A pedra partida sem mão. Cristo. Quem é a pedra, irmão? Jesus Cristo. Esmigalhou os reinos. Glória a Deus. Veio para esmigalhar os reinos. É claro, irmão, que isso vai anos, 2000 anos, 3000 anos. Quando Cristo veio, fazia 160 anos que Roma já mandava. Os pernas de ferro já estavam mandando em Jerusalém. Eu não vou entrar em detalhe, porque senão muda o curso, né, irmão? Porque você pode ver que esses 4 reinos, hoje, é chamado reinos de Satanás. Cabeça de ouro representa a idolatria. Quem não é idólatra hoje, irmão? Muita gente, milhões de gente é idólatra. O peito de prata representa também a do Persa, que é o reino chamado reino dos vagabundos. É bilhões de gente que não quer trabalhar, irmão. Que não quer nada. Esse reino do diabo está imperando na terra. É o reino chamado reino dos vagabundos. Porque o Medo-Persa tomou o império romano, o império babilônico. Perfeito. Tomou tudo. Tomou o exército, tomou as mulheres do rei, tomou os generais, tomou a cidade, tomou tudo, irmão. Tomou os tesouros. Não é assim os vagabundos? Eles não querem tomar tudo de graça. O terceiro, o reino, é o reino grego. É o reino que representa todo tipo de jogatina, jogos. Você não vê o celular aí? Tigrinho, isso e aquilo. E o povo, milhões. Até você que é cristão, estão mandando para você lá, ó. Aperta o dedo aí, clica aí, para você ganhar R$2.000, R$5.000. Eles estão empurrando, é o demônio do jogo, o reino de Alexandre o Grande, o reino grego, aonde representa todo tipo de jogo do mundo inteiro, veio da Grécia. E esse reino espiritual está hoje no mundo. É loteria, é o jogo do bicho, tá entendendo, irmão? É Mega Sena, é esse negócio que existe seu carro de papelzinho lá, não é isso para você marcar lá e escrever lá e marcar os números. Você, pelo amor de Deus, o diabo está enfiando o jogo goela abaixo no povo. Não é, irmão? Então, idolatria, vagabundos, jogos. Ah, é? E o pior? O pior é o romano. Por que o pior é o romano? Porque os romanos gostavam de ver as arquibancadas esguinchando sangue. Sangue dos cristãos. Sangue das espadas dos gladiadores. Sangue de pessoas sendo devoradas por coiotes, por lobos, por chifre de animais. Os romanos adoravam o entretenimento. O que representa o reino romano? O entretenimento. Eu te pergunto, até nós gosta. Se nós não vigiar, nós entramos no entretenimento. Não é, irmão? Hoje o entretenimento está na televisão, está na internet, está no celularzinho da molecada. Em todas as línguas do mundo está o entretenimento, que é um reino do diabo. Você vê que para servir a Deus não é fácil não, irmão. Só que a pedra, chamada Jesus Cristo, veio do céu, né? E quando bateu na estátua, esmigalhou a estátua. Amém?
Primeiro, essa pedra esmigalhou os reinos dentro do nosso coração. Essa pedra veio e bateu em todos nós, irmãos. Tirou os reinos do mundo de dentro de nós. E diz a Bíblia lá que quando essa pedra chocou e esmigalhou todos os reinos, essa pedra foi aumentando, foi crescendo, e ela cresceu e se tornou uma grande montanha gigantesca e sobre a terra. Essa pedra dominou toda a terra, irmão. Porque, claro, tem que vir o reino de Cristo para estabelecer nessa grande rocha, que ainda não chegou, mas que vai chegar. O fim é essa terra receber essa grande pedra, irmãos, que vai formar um grande reino. E cada um de nós é uma pedra da construção. O irmão é uma pedra da construção. Por isso que o trabalho, a pedra angular, Cristo é chamado de pedra da esquina. Cristo é chamado de pedra de ângulo. Cristo fala, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra da esquina. Quando Cristo veio, irmão, quantas pessoas rejeitaram ele? Quantas pessoas tropeçou nele, irmão? Quantas pessoas deduziu que Cristo não era o Cristo? Ele era um falso profeta, ele era isso e aquilo. Mas para quem recebeu, né, irmão? Quem recebeu essa pedra? Recebeu a honra, a glória, foi um vencedor, amém? Se tornou uma pedra da construção de Deus. Você é uma pedra da coroa de Cristo. O irmão e a irmã é uma pedra escolhida, que pode ver que os que foram rejeitados, Pedro diz, para quem também foram destinados. Milhões e milhões e milhões de gente foram destinados a se perder. Por quê? Porque não quis nada com a verdade. Não quis nada com Cristo. Então foram destinados, irmão, é mesmo que predestinar a perdição. Deus já viu antes da fundação do mundo que esse tipo de gente não ia produzir nada. Deus conhece o fim antes do princípio. Deus falou, não, esse povo aí pode deixar, esse povo não vai crer em mim, esse povo não quer nada comigo. E se quiser é uma faixa religiosa só, ele não quer nada, então nem põe o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Mas nós não, que estamos aqui, amém? Nós não fomos destinados à perdição, senão aqui nós não estávamos aqui, fomos predestinados à salvação. Por isso que ele diz, eu lhe darei uma pedra branca. Você, irmão e irmã, é um vencedor. A irmã é uma vencedora, que venceu o mundo, venceu a vaidade, amém? Venceu o pecado, venceu a denominação, irmão, com seu pão levedado, com seu suco de uva, com a sua doutrina rota que não muda ninguém. Por isso que você não pode voltar para a denominação. Voltar para a denominação é voltar para o Egito, é voltar para a terra de ninguém. Você não vai dar em nada se você voltar. Sua carcaça vai afundar no deserto. E Deus não agrada daquele que recua. Desculpa, irmão. Vou soltar uma palavra bem forte aqui. É melhor que Deus te recolha do que você voltar para trás. Às vezes Deus recolhe. Amém? E nós cantamos o hino do funeral para você. Eu fico feliz, porque partiu na graça, partiu na fé. Agora, como é que você vai cantar o hino de funeral lá? Fora. Daniel 2,35. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte. Agora no tempo do fim, depois da tribulação, Cristo vai descer, tá? Que é a pedra, e vai formar um grande monte em cima dessa terra, tá? Mateus 16,18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já falamos. Mateus 21,42. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele quem ela cair, ficará reduzido a pó. Você viu, irmão? Você não pode cair. Tá? Você não pode cair. E se você fugir, rejeitar, essa pedra vem sobre você.
Então, você vê que aqui o Senhor Jesus Cristo que falou isso, tá? Quem cair sobre esta pedra, você cair em que sentido? No pecado, irmão. Fazer coisas que Deus não agrada. Quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, vai virar pó. E quem ela, a pedra também, cair, ficará reduzido a pó. O que é isso? É Deus pesar a mão na pessoa. A pessoa está fazendo coisa errada e Deus vai pesar a mão. Se Deus pesar a mão, irmão, a pessoa é reduzida a pó. Tá? Deus o livra dessas coisas acontecer conosco. Amém? Nem um lado e nem o outro. Tá? Nós não pode, irmão, tropeçar na pedra. Nós não pode, irmão, tropeçar na palavra. E tem milhões de gente que tropeça. A palavra, você tem que abraçar a palavra. Não tropeçar na palavra. Não argumentar contra a palavra. Não arrazoar contra a rocha. Quem somos nós para arrazoar contra o Espírito Santo? Quem somos nós, irmão, para falar coisa contra Deus? Nós vamos virar pó. Deus é eterno. Nós não somos. O que nós somos? Pó. Mas dentro desse pó está a nossa alma, nosso espírito. Amém? Que Deus redimiu no Calvário. Então o que devemos fazer? Abraçar a palavra. Dizer amém à palavra. Não rejeitar a palavra. Não virar as costas para a palavra. Deixar essa revelação, que a palavra trabalhar no nosso coração. Tá? Porque Cristo é a principal pedra da esquina por onde começa a construção. Jesus, ele é o mentor de uma nova criação. Nós somos a geração eleita, como Paulo fala, Pedro fala. Nós somos a geração eleita, nós somos a geração que veio de Jesus Cristo. Amém? Quem está escrito, nova criatura é. Deus fez de nós novas pessoas. Deus fez do irmão, da irmã, novas criaturas. Tirou de você o vício, o cigarro, a cachaça, a droga, a jogatina. Tirou você os reinos do mundo. Tirou de você a idolatria. Amém? Nós adoramos Deus em espírito e em verdade. Não diante de um quadro, não diante de uma imagem. Porque nem o idólatra entrará no reino do céu. Deus não muda a sua palavra. Ninguém vai chegar lá, Senhor, eu fui um idólatra lá na terra, mas vamos ver se o Senhor consegue uma vaguinha para mim no céu. Esquece, meu irmão. Nem o idólatra. Ah, mas e se Deus quiser? Deus não vai contra a sua palavra. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Se Deus fizer isso, ele mudou. O profeta fala, se Deus fizer isso, ele deixou de ser Deus. Tá certo, irmão? Porque Deus não tem dois pensamentos. O pensamento de Deus é eterno. Se Deus estiver melhorando o seu pensamento, sabe o que significa? Ele está aprendendo. E Deus não está aprendendo. Então, nesta noite, irmão, você é um vencedor. Amém? Apocalipse 2. Dar-te-ei uma pedra branca para o vencedor. Se você veio hoje nesse culto, pode escrever, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, que Deus não olha por isso. Se você veio hoje nesse culto, no culto da pedra branca, amém? Você é um vencedor. Você pode levar uma pedra dessa para sua casa, amém? Não para, né? Apenas um simbolismo. Fala, opa, eu ouvi um dia a pregação sobre esta pedra e diz que eu sou um vencedor. Eu mereço uma pedra branca. Essa pedra, irmão, isso aqui é dolomita. Essa pedra é feita de dolomita, que é um cálcio que as pessoas que têm osteoporose usam, entendeu? É tirado da pedra. Você vê até ela é curativa. Essa pedra tem cálcio e tem magnésio, tá? E ela tem muitos produtos aqui. Quem criou? Deus. Ninguém pode destruir essa pedra, irmão. Ela volta ao estado de gases. Por isso que Deus está representado na pedra.
Amém? E nesta noite você veio porque você é um vencedor. Eu sei que muitas vezes o irmão e a irmã estão enfrentando luta, dificuldade, problema. Às vezes você fala, Senhor, eu não estou dando conta, mas o segredo é não desistir. O segredo é permanecer. Quando tiver a ceia, você vem e toma a sua ceia. Lava os seus pés. É o mínimo que nós podemos fazer para Deus, irmão. E muitos não dão conta nem de fazer o mínimo. Deus não deu uma doutrina difícil de fazer. Deus deu uma doutrina fácil. Como que é fácil? Mas somente crer. Amém? Creia. Leia a Bíblia. Ó, toda vez que você pega a Bíblia, junta uns 500 demônios para você não ler. Então você já sabe que você tem que pegar e ler. Pega a Bíblia e leia. Porque está rodeado 7 metros em volta de você, de demônios, para você não ler a Bíblia. Eles não querem que você leia a Bíblia. Eles não querem que você leia a mensagem. Porque se você ler a Bíblia, você vai descobrir segredos, vai descobrir coisas. Amém? Eu te desafio a ler a Bíblia. E o profeta fala, eu te desafio a ler a Bíblia e ler a mensagem e permanecer o mesmo. Não tem como. Você vai mudar. Amém? Deus vai te transformar. Então João 11:39 disse Jesus, tirai a pedra. Amém? Outro caso, né, irmão? Do Lázaro morto, 4 dias de morto. Quando Jesus chegou lá em Betânia, onde estava o Lázaro morto, e a Maria e a Marta, na aldeia, que Jesus nem entrou na aldeia ali mesmo, de fora. Jesus, onde colocaram? Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Jesus foi lá, Jesus chorou, tudo aquilo, né? Foi lá. E Jesus disse, tirai a pedra. Amém? E nesta noite eu digo para você, tirai a pedra. Que pedra? Aquilo que está impedindo você de alcançar a libertação. Mas o que é? É alguma coisa, algum problema, alguma causa, alguma coisa que você tem que pegar e tirar. Amém? Porque Cristo podia falar, pedra, sai da frente. Não. Cristo podia, com o poder que ele tem, tirar a pedra. Mas ele falou para o pessoal tirar. Tem coisa que é nós que tem que tirar, irmão. Essa igreja aqui está suja, fica aí os dias sujos aí. É nós que tem que limpar. Vir aqui, passar pano, não é isso? Lavar. Deus não vai vir aqui limpar a igreja. Nós tem que pagar água, pagar luz. Ele não vai vir pagar água e a luz da igreja. Tem coisa que é nós que tem que fazer. Então tirai a pedra. Que pedra? O problema que está te atrapalhando. Você pode tirar, você pode parar de fazer isso, você pode parar de pôr a mão nisso, você pode controlar os dedinhos nisso. Isso está sendo uma pedra no seu caminho. Isso está te atrapalhando, está tirando o seu tempo de ler a Bíblia, de meditar, de congregar, de dedicar a Deus. Tirai a pedra. Você entende o que eu estou dizendo? E eles tiraram a pedra. Quando tiraram a pedra, né, Jesus se posicionou assim, se preparou para fazer a voz de arcanjo, né? Voz de trovão. Lázaro, sai para fora! Aí todo mundo escutou aquilo, deu um trovão no céu. Deus falando, está abonado. Todo mundo olha para lá, olha para cá. Passa um pouquinho, vem o Lázaro. Toda tadinha de faixa. Amém? Então, tem coisa que é você que tem que tirar do seu caminho. Você quer estar melhor na presença de Deus? Você quer a ressurreição de algo? Você quer que Deus restaure algo? Você tem que tirar o que está te impedindo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe o que é. Às vezes um mau hábito nosso. Às vezes um mau costume meu. Às vezes um problema que está lá na sua casa, que está atraindo coisa ruim. Amém? Às vezes a sua casa está um lixão. Você já foi em casa, irmão, que está aquele cheiro de demônio? Às vezes, eu já fui em casa, irmão, que Deus da glória.
Está tudo limpinho. Mas a carniça do demônio está debaixo da cama. Tem que tirar o gato morto, o cachorro morto que está debaixo da cama. Está entendendo, irmão? Então tem coisa que você tem que fazer uma limpeza geral. Tem coisa que você tem que falar, Senhor, onde é que está a falha? Senhor, o que eu preciso limpar? O que eu preciso fazer para o Senhor entrar em cena? Às vezes, Deus sabe o que é. E fala para você, fala no seu coração. Irmão, tem coisa, desculpe o que eu vou falar, tá? Até uma planta que a irmã ganha, o irmão ganha de algum lugar, você não sabe a intenção daquela pessoa. Sabia disso? Tem umas plantas aí, eu não sei o nome, mas tem, que atrai coisa ruim para dentro de casa. São plantas que eles usam lá no centro de macumba, lá na macumbaria, lá na feitiçaria. E às vezes alguém usa aquela planta e você leva para sua casa. É claro que você recebe suas plantinhas, você ora, né, irmão? Consagra tudo, né? Mas e aquelas que você não orou? Você ganha um presente. Eu não sei. Tirai a pedra. Você tem que tirar alguma coisa. Se fosse lá no sistema, ia falar, dá um chute na televisão. Joga esse diabo para fora. Que era, naquele tempo era assim, hoje não. Televisão agora, né? Todo mundo tem televisão. Todo mundo filtra. Se é que filtra, né, irmão? Tirai a pedra. Veja onde é que está. Fala, Senhor, me mostra. Me revela. Senhor, eu sou teu filho, sou tua filha. Deus te mostra. E o que você faz? Dá um chute. Eu fui orar na casa de uma irmã. E ela falou, pastor, é o seguinte. Aqui tem um espírito aqui dentro dessa casa. A vassoura quase que anda sozinha. A bola vai do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala. Aí passou um pouquinho, eu olhei a bola rolando sozinha. Eu falei, a bola acabou de rolar. Pois é. Eu falei, pois é, irmão. A gente vai dormir, a casa fica caminhando em cima da casa. Eu falei, então vamos orar. Como que é o nome do dono da casa aqui, que morreu? Ele tinha morrido assassinado bem na varanda da casa. Ele estava ali na porta, ali, chegou ali só de calça, sem camisa. E os bandidos parou ali no portão e falou, é você que é o fulano de tal? Eu falei, sou eu mesmo. 4 tiros nele. Aí ele caiu morto. Eu falei, então ele é o espírito que está aqui perturbando a casa da senhora. Vamos orar. Como que é o nome dele? É fulano de tal. Aí eu orei assim, Senhor, fiz a oração, falei com Deus, falei, Senhor, me dê uma autorização, Senhor, para mim falar com esse espírito que está aqui incomodando a casa da nossa irmã, Senhor. Orei assim. E esperei um pouquinho. Falei, Senhor, o Senhor me dá autorização? Deus falou, está dado a requisição para você falar o que quiser. Falei, então, Senhor, eu vou falar com o espírito do fulano aqui. Ô fulano, você que morreu assassinado aqui com tantos tiros no peito, tempo atrás, você não vê que você está incomodando aqui a casa das pessoas que agora moram aqui? Você fica subindo em cima da casa, andando aqui na casa, a bola para lá, a rede fica balançando, a vassoura fica andando. Chega de perturbar aqui. Então agora vai abrir uma porta para você, a luz vai brilhar nessa porta, e você entra nessa porta e some daqui. Chega de perturbar a casa da nossa irmã. Nunca mais. Amém? Era o espírito do homem. E isso, irmão, aconteceu 2 vezes. Essa e a outra lá no Dom Antônio Barbosa. Dom Antônio era pior. Jogava terra na comida. De manhã cedo a casa estava cheia de terra. Terra da chão, era tudo jogado em cima da casa. Eles iam comer, preparavam a mesa, falavam, e essa monte de terra aqui em cima da comida? Os espíritos. Fui lá, orei e repreendi. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas trazem coisa para dentro de casa e não sabem o que é, irmãos. Então, tirai a pedra. Olhe lá na sua casa se não tem alguma coisa que você tem que tirar. Amém? Você vai orar e Deus vai te revelar.
e você vai levar a pedra de Ebenezer, a pedra do vencedor. Lá no tempo passado, irmão, tinha corrida, né? Como hoje, não tem a corrida hoje? O pessoal não corre aí, né? Quilômetro, né? Para ver quem chega primeiro. Tinha lá atrás também. Essa corrida é antiga. Só que lá, o que fazia? Quem chegava em primeiro lugar, eles davam uma pedrinha branca. Está entendendo? Por isso que lá em Apocalipse tem a expressão: o que vencer, lhe darei uma pedra branca. Amém? E nesta noite aqui, todos vocês são vencedores. Tá? Todos vocês são vencedores. Todos vocês têm a pedra que é revelação. Amém? Vamos finalizar. Então veja, disse Jesus, tirai a pedra. E o Lázaro foi ressuscitado. Amém? Restaurado de volta a vida do Lázaro. Tá? Atos 4:11, ele é a pedra que foi rejeitada. 1 Coríntios 10:4, bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Você vê, irmão, que quando Moisés feriu a rocha com aquela vara, saiu água da rocha. Tá? E aquela rocha, irmão, caminhava. Israel andava no deserto, né? Olhava um pouquinho, olha a rocha aí. Israel andava tantos quilômetros, passava um pouquinho, olha a rocha aí, dando água para eles, irmão. É isso que está na Bíblia. E Paulo diz que a rocha o seguia. Aquela rocha que Moisés feriu com a vara e saiu água para eles. Tá? Então aqui está escrito, irmãos, ele é a pedra que foi rejeitada, Cristo. Bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Cristo é tudo na nossa vida. Então hoje ele também é a pedra, amém, que verte a água da vida. Não água para você beber e voltar a ter sede, não. Água para você beber e saciar sua sede, que é a água que salta nós para a vida eterna. Cria dentro de você um manancial, cria dentro do irmão, dentro da irmã, uma fonte que você não precisa ir lá beber. Essa fonte chama Espírito Santo, habitando no irmão, habitando na irmã, dentro de ti. Cria essa fonte inesgotável. Não precisa de ninguém te ensinar. Não precisa de ninguém fazer nada. Essa fonte te ensina tudo. Amém? Essa fonte sacia tua sede. Se tirasse a Bíblia de nós, nós já estávamos tranquilos, porque Deus colocou dentro de nós essa sede e essa água. Nós saciamos a nossa sede com a palavra. Hoje você vai para casa saciado. Hoje o irmão e a irmã vai para casa bebendo dessa rocha que é Cristo. E se há alguma dúvida, e se há alguma coisa que não foi falado aqui, nesta noite, eu falo para ti, irmão, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, amém? Deus vai tirar do seu caminho. E eu vou mais além um pouquinho. Se você não tirar a pedra, alguém vai tirar. Amém? Deus vai enviar alguém para tirar a pedra. Porque foram os homens que foram lá, irmãos, e rolaram a pedra. Porque Maria e Marta não tinham força, irmão. Foram homens que foram lá rolar a pedra. Amém? Então assim diz o Senhor, Deus vai enviar alguém para rolar essa pedra, para tirar esse empecilho do seu caminho. Tá? Para tirar esse problema que está te atrapalhando, que às vezes você está chorando, está reclamando a Deus, meu Deus, eu não dou conta. Vai dar conta sim, amém? Por quê? Porque Deus vai lhe ajudar. Você é um vencedor. A pedra branca você vai levar hoje, amém? Que é Cristo no seu coração. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar. Cada irmão e cada irmã orando, clamando o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda dádiva e dom perfeito, pelo sangue do Cordeiro Eterno, Pai. Aqui está o nosso irmão, a nossa irmã, que recebeu a pedra branca, recebeu uma pedra de vitória,
Como o Senhor falou para Samuel, aqui está Ebenezer, a pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda essa minha irmã, essa pessoa nesta noite, Pai, que não está dando conta de vencer, que as coisas do mundo tá invadindo o seu lar, está invadindo a sua casa. Demônios às vezes está invadindo a sua casa, atrapalhando o seu lar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, envia, Senhor, o teu poder, a tua graça, e tira a pedra, tirai a pedra, como aquelas mulheres, a Joana, Maria Madalena e a outra mulher estava indo lá, Senhor, para ungir o corpo de Jesus, e estavam preocupadas, quem vai nos revolver a pedra, ou como nós vamos fazer para entrar lá e derramar unguento sobre o Nazareno, ou quando elas chegaram a pedra já estava revolvida. Oh Deus, nesta noite, Pai, o Senhor vai revolver essa pedra, o Senhor vai tirar esse problema da vida do meu irmão, da vida da minha irmã, e depois ele vai vir aqui e vai glorificar o teu nome, vai exaltar o teu nome, Pai, porque o Senhor revolveu a pedra que estava atrapalhando a sua caminhada. Nesta noite, Pai, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Santo de Israel, ajude esta família, ajude a minha irmã, Senhor, que está com as mãos amarradas, os pés amarrados, sem poder caminhar, sem poder fazer nada. Desata as cordas nesta noite, quebra o grilhão de Satanás, liberta o lar, liberta a família, liberta as crianças, liberta todas as pessoas nesta noite, Pai, que esmiúça essa estátua, essa jogatina, esse entretenimento do mundo, tira de nossas vidas, Senhor, nos liberta completamente. Ajude o lar, ajude a família, Pai. Olhe para os irmãos de fora, os irmãos de longe que estão nos ouvindo, Senhor, no lar do meu irmão, onde ele estiver, Senhor, tirai a pedra. Oh Senhor, a pedra está sendo revolvida, porque ele é um vencedor, ele é o ganhador da pedra branca, ele é o ganhador da pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ajude esta família, ajude esta igreja, que eles tenham vitória, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Pedimos e agradecemos, Pai, e pedimos mais, Senhor. A igreja, Pai, não clama. A igreja está sem força para clamar, Senhor. A igreja não está dando conta de dar um glória, de dar um aleluia. Senhor, tira essa mornidão, Senhor. Tira essa fraqueza da garganta dos irmãos e das irmãs, que não pode dar um glória, que não pode glorificar o teu nome. Levantamos nossas mãos ao Senhor. Glorificai o nome do Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. Senhor, levante as mãos do meu irmão, as mãos da minha irmã, e que ele seja cheio do teu Espírito. A Mariazinha, quando saudou a Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo, a Isabel. Enche essas pessoas do teu Espírito, Pai. Anima elas, Pai. Pessoas não podem glorificar o teu nome, tem vergonha. Quebra esse espírito de vergonha, quebra essa teimosia, tira, Senhor, essa índole errada e coloca a natureza do Cordeiro nas pessoas, Pai, para que glorifique o teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Ajude a minha irmã, Senhor. Abra a boca dela para glorificar. Abra a boca do meu irmão para glorificar, para dizer aleluia, para dizer, glória ao teu nome, Senhor. A ti merece a honra, a glória e o louvor. Ajude esses irmãos, Pai, que ninguém vai para casa sem dar um glória, sem dar um aleluia, Senhor. O Senhor quer colher dos nossos lábios o louvor. Senhor, quando nós somos vencedores que ganhamos alguma coisa, nós saltamos de alegria. Cadê, Senhor, que as pessoas, Pai, estão alegres nesta noite, Pai? Muitos estão frustrados, Senhor. Tira essa frustração agora. Limpa agora, Senhor, o meu irmão e a minha irmã da frustração, dessa melancolia, desse pensamento negativo. Seja repreendido agora todo pensamento negativo. Liberta o meu irmão, liberta a minha irmã, Senhor. Liberta os lares, liberta as famílias, Pai. Tira aquilo de dentro de nossa casa que o Senhor não agrada. Limpa o arraial. Colocamos o sangue no umbral da porta. Deus de misericórdia, pedimos e agradecemos pelo sangue do Cordeiro Eterno, em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus.
Igreja, nós temos que estar preparados para o avivamento. Amém? Para o avivamento. Deus vai nos avivar. Glória a Deus. Vamos cantar um cântico, amados, para finalizar. 281, só o primeiro verso e o coro, sol. Estamos alegres, amados? Você recebeu a pedra aí no seu coração? A pedra de Ebenezer, o Espírito Santo. Glória a Deus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que para lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, glória! Irmãos, nós não somos idólatras, tá? Isso é apenas um simbolismo, como eu disse. Amém? Você não é obrigado a levar não, tá? Se quiser, pode levar. É uma pedra. Amém? Estou te dando uma pedrinha hoje para você. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Pode vir as irmãs, pega a sua pedrinha.